Sejam bem-vindos ao treinamento do CEIMP Roraima a respeito dos instrumentos de gestão do SUS. Para você que nunca viu os instrumentos de gestão do SUS, você que é um gestor novo, secretário de saúde, assumiu a Secretaria de Saúde recentemente, ou você que é do Conselho de Saúde, ou técnico da Secretaria, nunca ouviu falar sobre os instrumentos de gestão, a gente está fazendo uma apresentação breve a respeito dos instrumentos e como eles funcionam dentro do sistema de GSUS, tá? Meu nome é Patrícia, trabalho na Superintendência Estadual do Ministério da Saúde em Roraima, no setor que é do Serviço de Articulação Interfederativa e Participativa, resumidamente conhecido como CEIMP, tá? Então, sejam bem-vindos ao nosso treinamento. Vou colocar aqui a apresentação. Deixa eu ver aqui. Né? Olha, então a gente vai falar sobre os instrumentos de modo geral e a gente vai falar também sobre o sistema de GSUS, tá? Existem 4 instrumentos de gestão do SUS. O que são os instrumentos de gestão do SUS? Eles são documentos que servem para planejar a saúde, né, as ações dos serviços de saúde, e, ao mesmo tempo, também para fins de prestação de contas. Então, nós temos, ao todo, 4 instrumentos principais, que são o plano de saúde, a programação anual de saúde, os relatórios detalhados do quadrimestre anterior e o relatório anual de gestão. Então, nós temos 2 instrumentos responsáveis pelo planejamento em saúde, que é o plano e a programação, e 2 responsáveis pela prestação de contas, que são os relatórios detalhados do quadrimestre anterior, os RDQAs, e o relatório anual de gestão, que é o RAG. Sobre o plano de saúde. O plano de saúde é um instrumento que tem como objetivo consolidar as políticas e os programas de saúde que serão executados dentro de um período de 4 anos, tá? O plano de saúde, ele tem a validade de 4 anos, ele abrange todas as esferas de poder, quer dizer, todo o poder executivo, toda a Secretaria de Saúde, incluindo Secretaria Estadual, Secretaria Municipal, Secretaria do Distrito Federal, Ministério da Saúde, eles são obrigados a elaborar o plano de saúde a cada 4 anos, tá? E eles norteiam a elaboração do planejamento em saúde. Eles norteiam o planejamento e o orçamento do governo relacionados ao setor de saúde. Cadê? Um plano de saúde, o que ele obrigatoriamente ele deve possuir? Então, segundo essa legislação aqui, ó, artigo 96 da Portaria de Consolidação, número 1 de 2017, para quem não sabe o que é uma portaria de consolidação, elas são portarias expedidas pelo Ministério da Saúde, tá? É de 1 a 6 essas portarias, e elas consolidam toda a legislação na área de saúde, tá? E é válida em todo o território nacional, ok? Então, aqui na portaria de consolidação, ele diz o que obrigatoriamente o plano de saúde deve conter. Então, a primeira coisa que ele deve possuir é o ASES, Análise Situacional de Saúde, tá? Aqui, essa definição que a gente colocou aqui, da resolução do Conselho Nacional de Saúde de 2018, essa definição de ASES, ela fala o seguinte: são ações de monitoramento contínuo da situação de saúde da população do município ou áreas de abrangência de equipes de atenção à saúde, por estudos e análises que identifiquem e expliquem problemas de saúde e o comportamento dos principais indicadores de saúde, contribuindo para o planejamento de saúde abrangente. Essa aqui é a definição que está dentro da política de vigilância em saúde, tá? Que é justamente dentro dessa resolução do Conselho Nacional de Saúde. Ela fala da política de vigilância em saúde, Política Nacional de Vigilância em Saúde. Então, essa definição de ASES aqui, resumidamente, é o quê? É você descrever quais são os principais problemas de saúde encontrados naquele território, seja o município, seja o estado, ou seja um país. Tá? Então, vai descrever dentro do plano de saúde quais são os principais problemas de saúde que nós encontramos naquele local, com aquela população, né, envolvida.
né? Então, as principais doenças, também, né, os principais custos relacionados a isso, enfim, ele vai resumir tudo isso. E utilizando esse resumo para descrever os problemas de saúde através de indicadores de saúde, que a gente já ouviu falar, né? Taxa de incidência, a gente tem taxa de incidência, taxa de prevalência, a gente tem vários indicadores, indicadores de óbito, indicadores de morte, né? Ligados à morte, ligados a nascimento, tá entendendo? Então, os principais indicadores também vão ser descritos aqui. A gente tem também as diretrizes, objetivos, metas e indicadores. O que é isso? Eu vou dizer o que eu vou fazer ao longo dos 4 anos através de diretrizes, objetivos, metas e indicadores, tá? Ou seja, do DOME. Resumidamente, a gente chama isso aqui de DOME. Então, eu vou dizer quais são as minhas metas de saúde para os próximos 4 anos, tá? E o monitoramento e avaliação. Como é que eu vou fazer o monitoramento e avaliação dessas metas que eu defini ao longo dos 4 anos, tá? Então, esse é o conteúdo obrigatório. É lógico que o plano de saúde ele vai conter outras informações, como, por exemplo, a descrição do município, os fluxos de acesso desse município, vai resumir aqueles dados estatísticos de população, de IDH, né, lá ligado ao IBGE, né, alguns dados econômicos, condições sanitárias, tá? Que também estão abrangidos, além do ASA, né? Ele vai descrever também a participação, como é que acontece a participação no Conselho de Saúde, né? Resumidamente, vai descrever como é que funciona o orçamento da saúde. Não vai conter lá a previsão orçamentária detalhada, não, tá? Quem no plano de saúde, apenas ele pode descrever rapidamente, né, em termos de o orçamento da saúde de um modo sucinto, mas ele não vai detalhar receitas e despesas, por exemplo, não, tá? E outras informações que o gestor acha que seja necessário colocar no plano de saúde, ok? O plano de saúde é em relação ao cronograma de elaboração. Então, como é que funciona? Agora, em 2024, nós tivemos as eleições, correto? Então, nesse ano que vem, em 2025, nós vamos ter o primeiro ano do mandato do novo prefeito. Aqui, ó, primeiro ano do mandato do novo prefeito. Então, vai ser nesse momento que a gente vai elaborar um novo plano de saúde. E, ao mesmo tempo, coincide com o último ano de vigência, né, do plano de saúde atual vigente, ok? Então, ao mesmo tempo, a gente tem um 4º ano, né, o último ano do plano municipal, o plano de saúde vigente, e a gente tem também um período de elaboração do novo plano. Por quê? Porque a partir do 2º ano de mandato do prefeito, ele vai entrar em vigência o novo plano. Então, ó, pelo período de 4 anos, tá? Então, a gente tem primeiro ano de mandato, é o último ano de vigência do plano, o plano corrente, e a gente tem também o período de elaboração do plano de saúde. Então, em 2025, a gente tem o plano municipal de saúde é de 2022 a 2025. Então, em 2025, o novo secretário de saúde, né, do mandato do novo prefeito, ele vai fazer um novo plano de saúde, para que em 2026 a 2030 entre a vigência do novo plano de saúde, municipal de saúde, ok? Aqui a gente está falando dos prazos de vigência do plano municipal, tá? Que é distinto do plano estadual, tá? O plano estadual, ele é de 2024 a 2027. O plano municipal é de 2022 a 2025 e a nova vigência 2026 a 2030, ok? Plano de saúde, cronograma de envio ao Conselho de Saúde. O que acontece? Nas legislações, a gente tem um prazo de envio ao Conselho, mas a gente não tem um prazo de aprovação pelo Conselho de Saúde. Então, até o momento, não existe uma legislação que diga até quando, até que momento o Conselho
deve aprovar aquele instrumento. Mas o Conselho tem que estar atento a algumas, em relação à programação orçamentária de um modo geral. A gente vai explicar isso com mais detalhes, tá? Então, vamos falar aqui do plano de saúde. Então, a gente já sabe que ele é elaborado a cada 4 anos. O secretário de saúde, no primeiro ano do mandato do novo prefeito, ele tem que elaborar um novo plano. E ele tem um prazo de envio até 15 de abril para encaminhar para o Conselho de Saúde o novo plano de saúde. Ele vai elaborar esse plano a cada 4 anos. Então, em 2025, o secretário de saúde vai fazer um novo plano de saúde e enviar ao Conselho até dia 15 de abril. O prazo de aprovação desse plano. Pois é, o prazo de aprovação desse plano não vem descrevendo na lei. Mas a gente entende que existe um período orçamentário, né, referente ao PPA, LDO e a LOA. Então, dentro dos instrumentos orçamentários, né, de controle orçamentário, de planejamento orçamentário, a gente tem esses instrumentos, o PPA, LDO e a LOA. Então, o ideal é que o plano de saúde ele seja encaminhado antes, né, ele seja enviado no período de 15 de abril, mas seja aprovado antes da aprovação da LDO, para justamente já entrar dentro da LDO. Tá entendendo? Para entrar dentro da LDO. Ou, se não, entrar também dentro da PPA, né? Porque quando os períodos do plano de saúde coincidem também com os períodos do PPA, né? Que ele é elaborado e aprovado. Então, o ideal é que o plano de saúde ele seja aprovado pelo Conselho antes da LDO, antes da PPA, tá certo? Para justamente não haver problemas, né, de orçamentar, vamos dizer assim, né, de falta de alinhamento, né, das contas orçamentárias, ok? A programação anual de saúde. Agora a gente vai falar sobre a PAS, tá? A gente já viu que o plano de saúde é elaborado a cada 4 anos, então o período de abrangência dele é a cada 4 anos. Mas em cada ano a gente faz uma programação, né, anual de saúde para dizer como é que serão executadas as ações e os serviços de saúde naquele ano. Então, instrumento de planejamento que especifica as ações e serviços a serem executados, as metas e os indicadores usados para avaliação e os recursos destinados para a execução do plano. Então, detalha o orçamento previsto, receitas e despesas que será gasto na saúde naquele ano. Também é responsável por quantificar as metas da saúde, né, a serem alcançadas no ano. Então, vamos lá. O plano de saúde, ele define, né, o que vai ser executado ao longo dos 4 anos. Então, a meta que ele coloca lá é a meta dos 4 anos. Mas em cada ano, quanto é que eu tenho que fazer daquela meta para alcançar os 4 anos da meta? Então, na PAS, você vai quantificar a meta para aquele ano, tá? Vai detalhar também as receitas e as despesas e também especificar, dentro daquela meta, quais as ações de saúde que você vai executar naquele período de um ano. Como é que funciona a programação da PAS? Exatamente igual ao do plano. O prazo de envio até 15 de abril. Só que a PAS ela é feita todos os anos, né? Até 15 de abril, ela é encaminhada para o Conselho de Saúde e o Conselho de Saúde ele tem que se preocupar que a PAS ela seja aprovada antes do encaminhamento da LDO, tá? Lembrando que o prazo de encaminhamento da LDO, aliás, não é nem antes, né? Ela tem que ser aprovada durante o período de aprovação da LDO. A LDO ela tem um prazo de encaminhamento também até 15 de abril. Então, o Poder Executivo encaminha ao Poder Legislativo a LDO até dia 15 de abril. E a LDO ela deve ser aprovada até 17 de abril. Depende também da legislação orçamentária, da legislação específica daquele estado ou daquele município. O estado de Roraima, ele coloca que essa LDO pode ser aprovada até dia 30 de julho. Então, já difere do texto constitucional de 17 de julho.
Alguns municípios, as suas leis orgânicas, também têm um prazo diferente do 17 de julho. Então, você vai ter que observar no seu município qual é a legislação orçamentária vigente que fala sobre esse prazo, ok? Então, o ideal é que esse plano ou essa programação eles sejam aprovados antes da aprovação da LDO, tá? Então, atentar a esses prazos. Agora a gente vai falar sobre os instrumentos responsáveis pela prestação de contas. Então, o RDQA e o RAG. O RDQA é o relatório detalhado do quadrimestre anterior. Instrumentos de monitoramento e acompanhamento da execução da programação anual de saúde. Então, é o seguinte, eu faço a PAS, né? E como é que eu monitoro ela? Através do RDQA e do RAG, tá? Demonstre os resultados da execução da PAS até o momento, ok? Demonstre os recursos financeiros aplicados naquele período. Em resumo, o RDQA e o RAG, eles não são diferentes, tá? Em termos de, como é que a gente pode dizer? Em termos de formato, né? As informações que tem que conter lá são idênticas. O modelo, estrutura deles são idênticos, não é distinto, tá? A única diferença é que no RDQA, ela é a cada, né? Ela é a cada 4 meses, ela é quadrimestral, tá? Por isso que é chamado de relatório detalhado quadrimestre anterior. Então, a cada 4 meses, eu fico avaliando o que foi executado em relação à minha paz, tá? E o RAG é quando o ano já se passou e eu consolido todas as informações, tudo que foi feito ou deixou de ser feito, num único instrumento, que é o relatório anual de gestão. O RDQA não, eu ainda estou nesse processo, né, de ficar avaliando a cada 4 meses, tá? Demonstre os resultados de execução da paz até o momento, ou seja, a cada 4 meses eu tenho um RDQA. Demonstre os resultados financeiros aplicados no período, ou seja, a cada 4 meses, o que foi aplicado de recurso. Demonstra a oferta, o que eu tenho à disposição de serviço de saúde e a produção, né? Em termos de ações e serviços de saúde. O RDQA ele vai consolidar algumas informações. Quando a gente for falar de treinamento de RDQA e RAG, a gente vai detalhar isso, de como isso é colocado e aparece no sistema de GSUS, tá? Ou em termos de produção, de serviços, estabelecimentos, enfim, tá? Detalha as auditorias realizadas no período e deve ser apresentado pelo gestor do SUS até o final dos meses de maio, que é o primeiro RDQA. Por que até o final de maio? Porque eu tenho janeiro a abril. Então, no mês seguinte, maio, eu apresento primeiro o RDQA. O segundo RDQA em setembro, que abrange maio a agosto, tá? E o terceiro RDQA que ficou para fevereiro, até final de fevereiro, que seria dos meses de setembro a dezembro. Mas por que o terceiro RDQA ficou para fevereiro? Porque em janeiro você tem que consolidar as informações do CIOPS, né? E aí, para ter um prazo maior, né, para o gestor não ficar tão atarefado em janeiro, então eles colocaram o prazo do terceiro RDQA um pouco mais distante em fevereiro, tá? Para não bater com o prazo do CIOPS, tá? Da consolidação do CIOPS. Então, olha só como eu falei, ó. Então, primeiro RDQA, período de janeiro a abril, tá? Segundo RDQA, maio a agosto. Ó, prazo de envio, 31 de maio. Segundo, maio a agosto, período, até 30 de setembro. Terceiro, RDQA, de setembro a dezembro, até dia 28 de fevereiro do próximo ano. Observar que é fevereiro do ano seguinte, tá? Então, são 3 RDQAs, portanto, que o gestor, ele produz, né, referido naquele ano, tá? Eu não vou dizer que é produzidos todo, né? Todo ano são 3 RDQAs. Ele produz todo ano 3 RDQAs de fato, né? Mas referente ao mesmo período são 3, tá? Então, a cada 4 meses ele encaminha. Prazo de envio, 28 de fevereiro, 31 de maio e 30 de setembro, tá bom? Então, a gente tem que entender, só um detalhe aqui, que esse, 28 de fevereiro,
é o prazo do terceiro RDQA do ano anterior. 31 de maio é o prazo do primeiro RDQA do ano vigente. E 30 de setembro é o prazo do segundo RDQA do ano vigente. É assim que funciona. Ele encaminha para o Conselho de Saúde, para o Conselho avaliar. O Conselho tem prazo para avaliar esse RDQA? A legislação não fala, mas a gente recomenda, né, que, né, no caso do RDQA, não demore tanto, tá? Enfim, né, não fica um prazo desarrazoado, ok? E por último, nós temos o RAG, o Relatório Anual de Gestão. Como a gente falou antes, o RDQA, a gente está ainda em andamento. No RAG, já acabou o ano, tudo que tinha para executar, ou deixou de ser executado, já foi. E aí, o que está, né? Instrumento de gestão utilizado para a comprovação da aplicação dos recursos, né? Apresentação dos resultados alcançados para a execução da programação anual de saúde. Demonstra as metas previstas e executadas da PAS. Demonstra os resultados alcançados, financeiros e não financeiros, né? Análise da execução orçamentária pelo gestor no DigiSUS, né? Então, o gestor dentro do sistema de DigiSUS, ele vai fazer também uma análise do que foi executado em termos orçamentários para aquele período. Então, não é só dados financeiros, ele vai dizer o que foi alcançado, o que não foi, se teve recursos a mais ou não, o que faltou, tá? Ele vai fazer um consolidar dessas informações financeiras, né? Análise da execução do plano de saúde. Então, comparado ao plano de saúde, se está indo bem ou não está indo bem, tá? Elaborado pelo gestor todos os anos. Então, todo ano a gente tem um RAG. E ele, prazo de envio ao conselho, né? Então, o gestor ele tem que encaminhar o RAG do ano anterior até 30 de março do ano seguinte, tá bom? Em março. Então, você vê, final de fevereiro, eu tenho a consolidação do terceiro RDQA. Final de março, eu tenho a consolidação do RAG, com todas as informações, com tudo o que aconteceu, deixou de acontecer, tá? Conforme aqui, ó, Lei Complementar 141, artigo 36, parágrafo 1º. Quando o Conselho não está de acordo com o RDQA ou RAG, deve orientar os ajustes necessários com as observações descritas na plataforma de DigiSUS. Quando a gente falar do treinamento de RDQA e RAG, eu vou detalhar esses campos bem melhor aí, que o Conselho faz essas orientações, tá? Mas é entender que existe um prazo de envio, mas, né, e que o Conselho tem que, nesse caso, ele não tem um prazo certo de análise e nem precisa respeitar LDO e LOA e tudo mais. Mas desde que se essa análise do Conselho seja um prazo razoável, tá? Então, aqui, ó, prazo de envio até 30 de maio. Mas, e não existe um prazo de aprovação e também nenhum limite outro, como é o caso dos outros instrumentos em relação, por exemplo, ao LDO, tá? Então, aqui a gente resume o cronograma. Então, eu tenho um plano de saúde, ele é feito a cada 4 anos. Então, você tem, né, a PAS. Em cada ano eu tenho uma PAS. Delas, eu tenho 3 RDQAs e um RAG ao final do ano, de cada ano, tá? Então, na saúde, a gente resume isso daí. Deixa eu só voltar aqui para a minha tela. Eu acho que a apresentação já ficou, né? Essa primeira parte, resumindo os instrumentos de modo geral, a gente vai continuar, então, na segunda parte, né? Continuar sobre essa apresentação aqui, esse treinamento aqui, tá? Lá a gente já vai falar como é que esses instrumentos, eles funcionam dentro do sistema de GESUS, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.